Sinto-me feliz e honrado por ter vocês comigo para continuarmos essa jornada pelo Apocalipse, a resposta para a vida. E hoje vamos estudar um assunto que considero um dos mais importantes e especial e profundo de toda a nossa série, o mistério dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Vocês sabem que a maioria das pessoas acreditam que Apocalipse é sinônimo de tragédias. Os livros retratam o Apocalipse como sendo algo que traz tragédias, é o fim do mundo. Mas através dos 4 cavaleiros do Apocalipse, nós vamos encontrar uma verdade muito preciosa. Olha o que o livro de Amós, no capítulo 3, verso 7, diz. Certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Deus revelou para o apóstolo João o segredo, o mistério dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles representam os vários períodos que a igreja cristã passaria em relação à sua fidelidade à palavra de Deus ou não. Olha como começa o livro. Vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro selado com 7 selos. O apóstolo João viu um livro selado com 7 selos. No tempo que o Apocalipse foi escrito, as cartas eram seladas com um selo, mas um testamento era selado com 7 selos. Portanto, está diante de nós aqui um testamento. E é interessante uma coisa. No capítulo 5, agora no verso 2, um anjo clamava: quem é digno de desatar os selos? E João chorava porque não havia ninguém nesse universo capaz de desatar aquele livro com 7 selos. Mas de repente aparece um ancião dizendo: o leão da tribo de Judá vai abrir o livro com os 7 selos. Então Jesus toma o livro nas suas mãos. E o anjo responde: digno és de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus. Aquele livro com 7 selos tratava-se de uma herança. E a herança, para que a pessoa recebesse a herança, tinha que desatar aqueles selos, e aqueles selos deveriam ser desatados na presença das testemunhas. E as testemunhas para João serão as igrejas. O único capaz de abrir aquele livro com 7 selos, Jesus Cristo. Porque Ele morreu, Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele nos compra de volta para Deus, Ele nos dá a herança. Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Ele. O livro está selado com 7 selos. E quando o último selo for aberto, a história deste mundo vai acabar. E Jesus vai voltar. O que é que João viu quando abriu o primeiro selo? Apocalipse 6, lemos assim. Quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o primeiro selo, o que é que foi visto? Um cavalo branco.
Que representa o branco? Pureza. O cavalo branco, o primeiro selo, representa a igreja cristã primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja do primeiro século, que foi considerada uma igreja pura, porque os membros da igreja foram forçados a adorar a César como um Deus, mas eles se recusaram. Sabe qual era o lema da igreja no tempo do cavalo branco? Atos 5, 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual é o seu lema? O que aconteceu quando abriu o segundo selo? Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, e saiu um cavalo vermelho. Apocalipse 6, verso 3. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o segundo selo, foi visto um cavalo vermelho. Se o branco representa a pureza, e o vermelho? Derramamento de sangue. A igreja do tempo do cavalo vermelho vai do ano 100 até o ano 313. Foi uma época em que os cristãos foram terrivelmente perseguidos. Quando visitei o Coliseu Romano, lá em Roma, eu me lembrei desses nossos irmãos do tempo do cavalo vermelho. O quanto eles sofreram. Vamos lembrar esse momento. Aqui está o Coliseu Romano, com capacidade para 55 mil pessoas, construído por Vespasiano. Um fato histórico muito triste é que muitos cristãos foram mortos aqui nesse Coliseu por causa da sua fé. Se eles morreram por causa da fé, o que estamos dispostos a fazer para manter a nossa fé em Jesus Cristo? Esta é uma grande pergunta. Se os nossos irmãos preferiram morrer, mas não negar a fé, e você? Quanto esforço você está disposto a fazer para se manter leal ao lado de Jesus? Porque sabemos que a época do cavalo vermelho termina no ano 313. Porque o imperador Constantino promulgou um edito chamado Edito de Milão, colocando um ponto final na perseguição. E Satanás viu também que não adiantava matar cristão. A igreja crescia ainda mais. Então ele vai mudar as suas estratégias. De que cor era o cavalo do terceiro selo? Olha o que diz Apocalipse 6, verso 5. Quando abriu o terceiro selo, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. O que representa o cavalo branco? Pureza. O que representa o cavalo vermelho? Derramamento de sangue. E o que representa o cavalo preto? Trevas morais, apostasia, o erro que o inimigo traz para dentro da igreja. E o tempo do cavalo preto vai do ano 313 a 538 da nossa era. Vocês vão perceber uma coisa, que o cavaleiro tinha na sua mão uma balança. E o que significa essa balança? Eu vou explicar daqui a pouco. Mas para você entender o significado dessa balança, olhe para a profecia que o apóstolo Paulo fez quando foi a Roma. Surgiria dentro da igreja falsos bispos com falsas doutrinas, arrastando muita gente para o erro. E Constantino, por exemplo, ele converteu-se do paganismo para o cristianismo, mas ele trouxe para a igreja o domingo como dia especial de adoração. Vocês percebem como as trevas morais já estão entrando para dentro da igreja?
No dia 7 de março de 321, Constantino promulga a primeira lei dominical, que os juízes, o povo da cidade, deveriam descansar no venerável dia do sol. E o dia do sol é o feriado pagão, é o domingo. Num esforço para unir cristãos e pagãos, Constantino cunhou uma moeda que de um lado tinha a imagem de Cristo e do outro lado a imagem do Deus Sol. Esse historiador Arthur deixa claro para nós. O dia do sol pagão substituiu o sábado bíblico. O primeiro dia da semana foi recomendado por Constantino para pagãos e cristãos como o dia venerável do sol. Perceberam vocês? O sábado bíblico foi substituído por um dia pagão. A união do cristianismo com o paganismo. Você ainda vai ver nas igrejas católicas essa imagem, o símbolo da cruz e do sol, representando a união do paganismo com o cristianismo. Mas qual o dia da adoração designado por Deus conforme os mandamentos? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, verso 8. O sábado é o dia da adoração e não o domingo. Mas veja que o inimigo está colocando agora para dentro da igreja o domingo como dia de guarda. E o inimigo está alcançando o seu objetivo. A fé das pessoas agora está corrompida. Agora vamos voltar para o cavaleiro com a balança na sua mão. O que significa essa balança? Espírito de comercialização e materialismo que entrou para dentro da igreja. Foi nesse período que a igreja romana começou a vender a salvação através de indulgências. Você coloque 10 mil reais, 20 mil reais nos cofres da igreja e você tem todos os seus pecados perdoados. A balança representa esse espírito de comercialização. Eles começaram a vender a salvação. E olha uma coisa, o que está escrito no verso 6. Uma medida de trigo por um denário. Um denário era o salário de um trabalhador de um dia. Ele teria que trabalhar o dia todo para ganhar menos de 1 quilo de farinha. Daria para sustentar a família? Não. Então, quando a Bíblia fala uma medida de trigo por um denário, ela está dizendo o seguinte: a escassez e fome da palavra de Deus que está acontecendo no tempo do cavalo preto. Porque o domingo tomou o lugar do sábado. Eles começaram a adorar a Deus através de imagens. E os pagãos, para se sentirem bem confortáveis dentro da igreja cristã, da qual eles se uniram, olha só o que aconteceu. O pagão entrava dentro da igreja e adorava o deus Júpiter. Essa imagem é do deus Júpiter, adorada pelos pagãos. Mas o cristão entrava na mesma igreja e adorava a mesma imagem, mas para eles não era Júpiter, era São Pedro. Perceberam que está bom tanto para cristãos como para pagãos? Mas qual é a implicação espiritual de adorar uma imagem? Êxodo 24. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás. É o mandamento de Deus. Que nome tinha o cavaleiro do cavalo amarelo, do quarto selo, e quem o seguia? Era chamado morte. E o inferno, sepultura, o estava seguindo. O que representa o cavalo amarelo? Morte. A morte espiritual da igreja. Consumou-se a degradação espiritual da igreja. Porque, presta atenção uma coisa, quando as tradições humanas substituem a palavra de Deus, a fé desta igreja na palavra de Deus está
morta. Quando a igreja passa a guardar o domingo no lugar do sábado, a fé desta igreja na palavra de Deus está morta. Quando a igreja adora a Deus através de imagens, a fé desta igreja na palavra de Deus está morta. Quando os líderes da igreja alegam ter poder para perdoar pecados através da venda de indulgências, longas peregrinações, a fé desta igreja na palavra de Deus está morta. O cavalo amarelo vai do ano 538 a 1517, quando as doutrinas puras da palavra de Deus foram pisoteadas pelos cristãos paganizados. Essa foi a época da Santa Inquisição, em que a Igreja Romana perseguiu terrivelmente o remanescente fiel. Um historiador católico por nome Walter Durão, ele descreve aquela época nestas palavras: devemos colocar a Inquisição entre as mais escuras manchas no registro da humanidade, pois revela uma ferocidade desconhecida até numa fera. Este historiador católico reconhece que a Igreja tratou os demais cristãos pior do que os animais ferozes em relação aos seres humanos. No início do ano 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão ao mundo pelo erro da Inquisição. Sabe que essa declaração do Papa beneficiou a Igreja Adventista? Mas como assim, pastor? É que existe uma bula papal dizendo que o Papa é infalível. E se o Papa João Paulo II está pedindo perdão por um erro que o seu colega cometeu no passado, ele está dizendo: o Papa não é infalível, ele também erra. Isso despertou a curiosidade de muitos católicos. Vamos estudar a Bíblia para ver se a igreja não está errada em algum outro ponto doutrinário. E muitos vieram para a Igreja Adventista, porque quem estuda a Bíblia com oração vai se tornar um adventista do sétimo dia. Satanás conseguiu destruir a igreja, porque ele misturou o paganismo com o cristianismo. Mas estava já profetizado lá em Daniel 7, que o poder romano ia mudar os tempos e a lei, ia lançar a verdade por terra, iria prosperar. E olha mais o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 22. Os seus sacerdotes transgridem as minhas leis. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e de meus sábados esconde os olhos, assim eu sou profanado no meio deles. A igreja chegaria um momento na sua história que ela não faria mais diferença entre as coisas imundas e limpas. Pode comer de tudo. Iria esconder os olhos e os ouvidos, tapar os ouvidos do mandamento do sábado. Não é exatamente isso que aconteceu? Vocês sabem que uma rosa sem sol, ela fica amarela e morre. A igreja, no tempo do cavalo amarelo e no tempo do cavalo preto, ela se afastou do sol da justiça que é Cristo, e ela estava morta espiritualmente falando. Mas a verdade não ficaria destruída para sempre. O sol da palavra de Deus nasceria. Chegaria um momento na história que Deus diria: basta, eu vou trabalhar agora para ressuscitar a igreja. E como Deus trabalha para restaurar a igreja? É no quinto selo, Apocalipse 6. É a época da reforma, que vai de 1517 a 1755. A reforma começa com os valdenses. Os valdenses moravam nas montanhas. E eles começaram a estudar a Bíblia, mesmo com proibição da igreja romana. E eles descobriram verdades preciosas.
Presta atenção nesse gráfico. Na Idade Escura, no ano 1600, a igreja estava morta. Mas quando ela chegar no ano 1900, ela vai ressuscitar. Vai voltar a ter a fé em Jesus Cristo. E o primeiro grupo religioso que trabalha para restaurar a igreja são os valdenses, trazendo como contribuição a Bíblia. Depois vem John Hus. Não devemos obedecer às tradições humanas, mas a Deus. Vocês sabem que John Hus pagou um preço muito caro, porque ele se revoltou contra a igreja romana, por dizer que nós devemos desprezar a Bíblia e seguir as tradições. Ele foi queimado vivo. Mas o seu testemunho ajudou muita gente a encontrar a verdade. Depois veio Martinho Lutero, lá na Alemanha, no século XVI, dizendo: só Jesus pode salvar. Não adianta tentar conseguir a salvação através de indulgências. Só Jesus pode salvar. Depois vem John Calvino, os presbiterianos, a oração, o crescimento cristão. Vamos olhar no nosso gráfico. Os valdenses, a Bíblia. John Hus, obediência a Deus e não às tradições humanas. Lutero, salvação pela graça, não pelas indulgências. John Calvino, o crescimento cristão. Depois vem os anabatistas, batismo por imersão, conforme Atos 28. Depois vem John Wesley, que tem como seguidores hoje os metodistas, lá no século XVIII, lá na Inglaterra. A santidade bíblica, o cristão está no mundo, mas ele é diferente do mundo. Depois vem Guilherme Miller, pregando sobre a volta de Jesus. Agora, vocês sabem que a tradição imperava no seio da igreja. A tradição humana. Guardar domingos e festas é uma tradição da igreja. Mas o que é que estava mesmo faltando restaurar na lei de Deus? Exatamente o quarto mandamento. Deus nos chama para adorá-lo como Criador. Jesus disse: se vocês me amam, guarda os mandamentos. Está lá em São João 14. Que movimento religioso Deus vai suscitar para ajudar na restauração da igreja que estava morta? Leia comigo Isaías 58. Será chamado reparador de brechas. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, e o honrares, preste atenção uma coisa, Deus suscitaria um povo para reparar uma brecha que o diabo fez na lei de Deus. Qual foi a brecha que o diabo fez na lei de Deus? Ele tirou o mandamento do sábado e colocou o domingo no lugar. E agora Deus suscita o movimento adventista para restaurar a verdade do sábado. E não apenas a verdade do sábado, mas a verdade da morte. A verdade sobre a saúde que nós já estudamos. Agora temos aqui uma grande pergunta. Como encontrar entre tantas igrejas o povo de Deus? Vamos ler Apocalipse capítulo 14. Os santos, os que guardam os mandamentos de Deus. O Apocalipse deixa claro que os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Voltemos para o nosso gráfico. Na Idade Escura, no ano 1600, a igreja estava morta. Os valdenses trouxeram como contribuição para restaurar a igreja a Bíblia de volta. John Hus, obediência a Deus e não às tradições humanas. Lutero, a salvação é pela graça, não por penitência, caridade. John Calvino,
o crescimento cristão. Os anabatistas, batismo por imersão. John Wesley, santidade. Guilherme Miller, volta de Jesus. O movimento adventista, restaurando a verdade do sábado, da morte, da saúde e do santuário. E eu quero que você agora preste atenção, mas muita atenção, porque o que eu vou dizer agora tem um significado, um peso muito, mas muito especial. A igreja estava morta, mas quando chegou o século XIX, ela ressuscitou. Nós vamos agora pegar alguns pedaços de quebra-cabeça para montar novamente a igreja. O primeiro pedaço do quebra-cabeça, nós vamos chamá-lo de Lutero, a salvação pela graça. E o segundo, os valdenses, a Bíblia. E o terceiro, João Hus, obediência. John Calvino, oração. John Wesley, santidade. Guilherme Miller, a volta de Jesus. Os anabatistas, batismo por imersão. Os adventistas, a verdade da saúde, dos mortos, do sábado e do santuário. A igreja que estava morta ressuscitou. Meus queridos, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Por que será que a igreja luterana não é a igreja verdadeira hoje? Mas, pastor, Lutero trouxe como contribuição para restaurar a igreja uma verdade muito preciosa, a salvação pela graça. É verdade. Só que os luteranos pararam no tempo. Os luteranos não aceitam as outras verdades que os demais movimentos religiosos restauraram. Agora é o momento de uma atenção absoluta. Vocês sabem porque a igreja adventista é considerada a igreja verdadeira? Porque a igreja adventista restaurou a verdade da saúde, dos mortos, do sábado, do santuário, e ela aceita todas as outras verdades que foram restauradas pelos demais movimentos religiosos. Então, se você está à procura de uma igreja onde tem 100% das verdades restauradas, é a igreja adventista do sétimo dia. Amém? Não foi por acaso que você veio assistir essa série Apocalipse. E você que está em casa também me assistindo. Você foi convidado pelo Espírito Santo. E agora? Você gostaria de orar e dizer: Senhor, dá-me coragem para ficar do teu lado, da igreja que prega 100% das verdades restauradas. Gostaria de fazer essa oração? Olha o que diz Apocalipse 6, verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Apocalipse 6, verso 12. No sexto selo vai acontecer um grande terremoto. Presta atenção agora no verso 17. Chegou o grande dia da ira. Quem ficará em pé? O capítulo 6 encerra fazendo essa pergunta. E o capítulo 7 inteirinho foi designado para responder essa pergunta. Quem ficará em pé no grande dia do Deus Todo-Poderoso? Foi aberto o sétimo selo, que representa a segunda vinda. E Jesus fala quem serão os salvos, o que farão os anjos com eles. Olha só o que diz o verso 2. Vi outro anjo tendo o selo do Deus vivo. Os santos que irão para os céus, eles serão selados. E vocês sabem que o selo de Deus é o mandamento do sábado, até selarmos nas suas frontes os servos do Deus Todo-Poderoso. E o selo de Deus é o sábado. É a aceitação do mandamento do sábado. Então, antes da abertura do sétimo selo, que é o fim do mundo,
Deus precisa selar aqueles que serão trasladados. O que é que João viu ocorrer no céu quando abriu o 7º selo? Houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Sabe por que o céu vai ficar em silêncio? Porque todos os anjos vão acompanhar Jesus na sua segunda vinda à terra para buscar os escolhidos. Então, não temos dúvidas de que o 7º selo representa a volta de Jesus Cristo a este mundo para nos buscar. Eu vejo o mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. No mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. E eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei.
meu Senhor e Rei. Pela descrição que o Apocalipse faz sobre o sexto selo, nós já entendemos que ele já foi aberto. Só falta abrir o sétimo selo, que representa a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Ele está voltando para nos buscar. Estamos prontos para ir com ele? Pastor, eu quero muito estar pronto naquele dia. Eu quero ser salvo. Mas como vencer o orgulho? Eu vou contar uma história para vocês. Naamã era comandante-chefe do rei da Síria, mas ele era leproso. A sua história está registrada em 2 Reis, capítulo 5. E Naamã ficou sabendo que se viajasse até Samaria à procura do profeta Eliseu, ele poderia ser curado. E para lá ele foi. Mas o profeta Eliseu não quis nem recebê-lo em casa, mandou um mensageiro com um recado: vá banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou indignado. Ele pensou: o que é que as pessoas vão pensar de mim? Mergulhar 7 vezes nesse rio de água suja. Meus queridos, vocês não devem ter esse pensamento de Naamã. Ao obedecer a ordem de Deus, de tomar uma decisão, de buscar a cura física e espiritual, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Tome a decisão, siga o caminho certo, ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. Graças a Deus, Naamã decidiu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sabe, ele mergulhou a primeira vez, continuava leproso. A segunda vez, continuava leproso. Mas ele estava a caminho do milagre. E quando Naamã sai da 7ª vez, ele estava completamente curado. Que emoção! Ele volta agora para a casa de Eliseu. E desta vez Eliseu recebe Naamã. Sabe por que Eliseu não recebeu Naamã da primeira vez? Porque Eliseu é uma representação de Deus. E Deus não pode me receber lá na sua casa celestial se eu estou cheio da lepra do pecado. Naamã precisava passar pelo Rio Jordão, que representa Cristo e o batismo, se purificar da lepra. Agora Eliseu poderia recebê-lo. Nós só temos 2 opções: continuar com a lepra do pecado, ou ser purificados pelo sangue de Cristo, através do batismo. Se eu estou falando para alguém que ainda não passou pelo batismo, não passou por essa experiência, sepultando os seus pecados nas águas batismais, nascendo para uma nova vida em Cristo Jesus. Se você ainda não passou por essa experiência, não demore. Não continue com a lepra do pecado. Faça essa decisão. Dê essa alegria para o céu. Quantos gostariam de dizer agora: Senhor Jesus, eu quero muito me libertar da lepra do pecado. Eu quero ser uma pessoa pura. E eu quero pertencer à tua igreja. Porque ao você ser batizado, você vai pertencer à igreja verdadeira. E eu quero fazer parte dessa igreja que está se preparando para ir ao céu com Jesus Cristo. Esta é a sua decisão. Levanta a sua mão. Você que está em casa. Vamos orar. Obrigado. Muito obrigado, bom Deus.
porque hoje descobrimos o mistério dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Representam vários períodos que a igreja de Deus passaria em relação à palavra de Deus. Descobrimos que a igreja, infelizmente, morreu espiritualmente. Mas o Senhor usou vários movimentos religiosos para restaurar a igreja. E agora encontramos na Igreja Adventista do Sétimo Dia 100% das verdades restauradas. E o Senhor nos convida para fazer parte deste movimento. Para irmos até ao Jordão, que representa o batismo, sermos batizados, deixarmos ali os nossos pecados e ressuscitarmos, purificados pelo sangue de Cristo, livres da lepra do pecado, salvos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos por essa experiência do santo batismo, de tal forma que o Senhor possa nos receber na sua casa celestial. Queremos muito, muito, Senhor, que esse nosso sonho de um dia estarmos contigo no céu para sempre se torne uma realidade. Mas tire o orgulho de nosso coração, o desejo de fazer a nossa própria vontade. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a nossa entrega ao teu lado, ao lado da tua igreja, do teu povo aqui na terra. Em nome de Jesus, pedimos agradecidos estas bênçãos. Amém. Próximo estudo: o Apocalipse e os profetas modernos. Você não pode perder. Até lá.